galerinha, que bom que vocês estão por aqui. Vamos corrigir, né, a página 224 até a 227, tá? Do livro de ciências. Vamos lá. Olha, o que está pedindo a primeira questão? As cianobactérias têm sido motivo de preocupação, pois têm provocado problemas sérios para o ser humano no tratamento da água servida à população. Os gastos são enormes, em grande parte devido à contaminação por cianobactérias. A respeito desse organismo, é correto afirmar que, né? Então, o que é as cianobactérias, né? As cianobactérias são organismos microscópicos procariontes, né? E fotossintetizantes, graças aos seus pigmentos fotossintetizantes que possuem, certo? Antigamente era chamado de algas cianofícias, tá? Ou algas azuis. Então, a alternativa correta, a alternativa B, onde fala que são seres procariontes e fotossintetizantes, tá? Então, vocês vão marcar essa alternativa, né? Elas não são seres eucariontes, então vocês vão descartando as outras questões. Na 2, bactérias não possuem o que? Membrana nuclear, tá? Uma membrana nuclear que faz a proteção do DNA dessa célula. Ela possui todas essas outras características que mais não possui a membrana nuclear, tá? A bactéria, ela não possui essa membrana característica que protege o DNA da célula, tá? 3. Em relação à morfologia das bactérias, com a forma esférica de bastão, em cacho de uva e em polar, denomina-se respectivamente, né? Primeiro, quando eu tenho uma forma da bactéria em forma esférica, ela é chamada de quê? Gente, vocês lembram, né? Que foi falado lá naquelas aulas anteriores lá, de cocos, né? Quando eu tenho uma bactéria em forma de bastão, é chamada de quê? Bacilo, né? Em forma de cacho de uva, estafilococcus. Em forma de colar, o streptococcus. Então, é essa alternativa, tá? Correta, alternativa A. 4. Medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de promoção de saúde e qualidade de vida da população. Muitas vezes, a falta de saneamento está relacionada com o aparecimento de várias doenças nesse contexto. Um paciente dá entrada em um pronto atendimento relatando que há 30 dias teve contato com águas de enchente. Ainda informa que nessa localidade não há rede de esgoto, nem drenagem de águas pluviais e que a coleta de lixo é inadequada. A coleta de lixo é inadequada. Ele apresenta os seguintes sintomas: febre, dor de cabeça e dores musculares. Aí pergunta aqui, relacionado aos sintomas que ele está sentindo, que é febre, dor de cabeça e dor muscular, relacionados a esses sintomas apresentados com as condições sanitárias, né, que foi dito aqui em cima, logo acima, da localidade. Há indicações de que o paciente apresenta um caso de quê, gente? De leptospirose, né? A leptospirose, ela é uma infecção aguda potencialmente grave causada por uma bactéria do gênero Leptospira, que é transmitida por o quê? Por animais de diferentes espécies, como roedores, né? Suínos, caninos, bovinos, e para os seres humanos, tá? Então, essas são as características da leptospirose, tá? Ela está em essas condições sanitárias aqui, né? Que foi dito aqui nesse texto, certo? E correlacionar esses sintomas que o paciente está sentindo. Então, é essa doença que você for marcar aqui, a alternativa D. Na 5, fala assim, caso de leptospirose, cresce na região, né? Eu tenho aqui o nome do paciente, tem 12 anos e está desde janeiro em tratamento de leptospirose. Ela perdeu a tranquilidade e encontrou nos ratos. Perdeu a tranquilidade e encontrou nos ratos. Os vilões de sua infância. Se não os matar, eles matam, diz. Seu medo reflete um dos maiores problemas dos bairros. E a falta de saneamento básico e o acúmulo de lixo, né? Que foi dito aqui na Folha, no estado de São Paulo, né? Foi publicado. 8 suspeitos de leptospirose. A cidade ficou sobre a água na madrugada de anteontem. Além de 120 desabrigados, as inundações estão fazendo outros tipos de vítima. Há 8 suspeitos de casos de leptospirose, transmitida pela urina de ratos contaminados. Tá?
As notícias dos jornais, casos de leptospirose, estão associadas aos fatos, né? Fatos. Vocês vão correlacionar, tá? Aqui o que se pede na questão, aqui nesse outro slide. A sequência de fatos que correlacionam corretamente a leptospirose, o lixo e as enchentes e os roedores, né? Então, vocês vão colocar a sequência cronológica desse texto aqui. Primeiro, fala aqui no 2, a sequência é o quê? O acúmulo do lixo cria ambiente propício para a proliferação dos ratos, né? O lixo acumulado, aí vai para o 3, o lixo acumulado nos terrenos baldios e nas margens dos rios entope os bueiros e compromete o escoamento das águas em dias de chuva, tá? Aí a outra sequência, né, depois aqui do 3, é o quê? Quando ocorre, aqui do 1, né? Quando ocorre uma enchente, as águas espalham, além do lixo acumulado, todos os objetos dos animais que ali vivem, né? Então, essa é a alternativa. E a última, né, corresponde à ordem cronológica, é a 4, né? Aqui fala assim: as pessoas que vivem na região assolada pela enchente, entrando em contato com a água contaminada, têm grande chance de contrair a leptospirose. Então, que alternativa vamos marcar? Alternativa tá? Olha aqui, a ordem cronológica aqui, certo? Que correlaciona correlaciona corretamente, certo? Em questão da leptospirose, o lixo, as enchentes e os roedores. Aí eu tenho aqui a 6. Bactérias, fungos e vírus são agentes causados de diversas patologias. Qual das opções abaixo mostra doenças causadas por bactérias? Somente a alternativa A, né? Que são causadas por bactérias, que é a tuberculose e o tétano, certo? Os outros, por exemplo, são causados por vírus. Tem algumas doenças aqui causadas por vírus, certo? Aí eu tenho a 7. A cólera é uma doença grave que acomete normalmente pessoas que vivem em regiões onde o saneamento é precário, assim como as condições de higiene a respeito dessa enfermidade. Marca a alternativa incorreta, né? Então, vocês vão marcar a alternativa incorreta. A alternativa incorreta é o que? Onde está? Cadê? A cólera é transmitida por um quê? Protozoário chamado de Vibrio cholerae, né? Cholerae, né? Certo? Então, a alternativa é incorreta, porque não é este protozoário que vai transmitir, né? Não é a forma de transmitir essa doença, certo? Aí eu tenho aqui a 8. Marca a alternativa em que indica uma estrutura ausente em todas as bactérias, né? Então, a estrutura que está ausente nas bactérias é a carioteca. Por quê? Porque ela é um ser que as bactérias ela não tem o núcleo da célula organizado, porque ela não tem essa carioteca que vai proteger o núcleo. O núcleo do DNA da célula vai estar disperso no citoplasma da célula das bactérias, ok? Então, a 9. As cianobactérias, que já foram chamadas de cianofícias ou algas azuis, são organismos autotróficos que realizam fotossíntese. Esses organismos são amplamente encontrados em ambientes aquáticos e em locais que possuem grande enriquecimento artificial do ecossistema. Havendo derramamento de esgoto, por exemplo, elas se multiplicam de maneira exagerada. Essa multiplicação descontrolada de cianobactérias é denominada de quê? Floração. Não é o que? Poluição, né? Certo? Nem frutificação, regeneração, não, é a floração. Então, quando ela se multiplica de forma descontrolada, né, as cianobactérias, ela é denominada de floração. 10. Qual das características a seguir não corresponde às bactérias, né? São as alternativas o quê? É a alternativa D, né? Que não corresponde à característica correspondente às bactérias. Por quê? As bactérias, elas não são seres eucariontes, são seres o quê? Procariontes, tá? Ela não tem organização celular. Então, aqui ela fala, são seres eucariontes. Não, elas não são. Então, aqui não corresponde às bactérias, né? A característica é esta, alternativa B. Tá? As outras correspondem às bactérias, porque elas são seres unicelulares, né? Alguns são patogênicos, já falamos, que podem trazer algumas doenças. Outras vivem em colônia.
A sua reprodução é o que? Assexuada, é feita por divisão binária, certo? Então, na tirinha a seguir foi representado o processo reprodutivo das bactérias. As proposições que seguem referem-se a esse processo. Podemos concluir que, aí eu tenho aqui a figura que mostra, né? Gosto de um pouco de isolamento, sinto aflorar minha dupla personalidade. Saco, minha solidão só dura 20 minutos, né? Que está falando um pouquinho sobre a reprodução, como que acontece a reprodução das bactérias, né? Ela acontece principalmente pela forma assexuada, em que sem que haja essa troca de material genético, certo? Sendo esta última mais comum, que é essa aqui, é a mais comum que eu estou para vocês, que é a forma assexuada. As bactérias podem se reproduzir de forma que sexuada também, mas a mais comum é a forma assexuada, tá? Ela vai o quê? Os descendentes são cópias exatas das bactérias que a originou, né? Então, que alternativa vai corresponder a essa questão, né? Vai ser a alternativa onde fala assim, as bactérias se reproduzem de modo assexuado, pois não há gametas envolvidos, né? As células femininas e masculinas aqui, por um processo chamado divisão binária. Então, vai acontecer através desse processo que se chama divisão binária, certo? Essa célula mãe vai dar origem a outra célula filha com sua cópia característica exata, tá? Sendo cópia exata do seu descendente, certo? Espero que vocês tenham feito a atividade de vocês, tá? Espero vocês no nosso encontro. Até mais.